Olá, criatura escultórica! Seja muito bem-vindo a este workshop de escultura para iniciantes. Nós fizemos esse workshop aqui voltado exclusivamente para quem nunca teve contato com escultura ou que talvez conheça só um pouquinho, tenha pegado numa massa, numa ferramentinha de leve ali, mas ainda não conhece muita coisa. Exatamente, ó, para você que acha que para esculpir precisa ter algum tipo de dom ou talento, alguma coisa mágica aí para fazer bons trabalhos, deixa eu te dar uma boa notícia, não precisa. Inclusive, se você não tem experiência nenhuma com desenho ou pintura ou nenhum tipo de arte, esse workshop aqui foi feito para você. É claro que ninguém aprende escultura da noite pro dia, né? Não dá para começar hoje e amanhã já ser um cara mega competente na parada aí. Exatamente. Mas, quando você tem a orientação correta, você vai conseguir alcançar seus objetivos muito mais rápido e com menos desperdício. Porque, inclusive, olha só, presta atenção, eu comecei a esculpir meio que sem orientação, o Igor também foi assim, começou mesmo, né, na base da porrada, e a gente levou muito tempo para conseguir atingir algum resultado legal, né, alguma coisa bacana. E isso aconteceu primeiramente por dois motivos. O primeiro é que eu, particularmente, eu achava que eu não ia ser capaz de esculpir, de chegar onde que o Igor já estava na época. E segundo, era falta de orientação, era falta de informação para poder saber o que eu tinha que fazer. Mas eu que comecei um pouco antes de você, tive o mesmo problema. Gastei muito tempo, e não só tempo, gastei muito dinheiro, cara, porque eu não tive a orientação certa, eu não encontrava material por aqui, e aí você ia naquela tentativa, cometi muitos erros e desperdicei muito dinheiro aí comprando material errado. Usando material de forma errada também, exatamente. Né? Então, realmente, quando a gente começou, foi muita luta, muita relação e sem orientação. Pois é, e quando nós criamos a Claytrix, o nosso objetivo principal era ser para você o que a gente não teve, o que a gente teve mais falta, a gente quer trazer em abundância aqui para você. E esse workshop foi feito exatamente para isso, para, antes de mais nada, provar para você que você consegue esculpir, que você consegue ter resultados legais em muito menos tempo do que você acha. É isso mesmo, e para você que está começando agora, pode parecer redundante, mas é muito importante que a gente comece do começo. Né? Vamos lá para o início da coisa, para o básico, para que você entenda e já adquira toda a bagagem necessária. Exatamente, e nesta aula de hoje a gente vai falar sobre duas coisas que são essenciais para quem está começando, que é o básico do básico mesmo, que são massas e ferramentas. Só que nós vamos falar sobre um tipo de massa, que é o que a gente vai utilizar aqui, e as ferramentas essenciais para você começar o seu trabalho. Mas antes disso, eu quero falar para você, já antes de você começar, sobre as 3 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum se você quiser se tornar um escultor de sucesso aí, beleza? Pois é, vamos aproveitar que a gente vai falar sobre materiais e vamos também dar algumas dicas sobre o que não fazer aí nessa caminhada para não cometer os erros que a gente cometeu. Exatamente. E olha só, nesse tempo todo que a gente está nessa caminhada aí, nesse aprendizado, a gente acabou identificando alguns padrões de comportamento, né, das pessoas que estão iniciando, até porque nós mesmos passamos por alguns desses comportamentos e acabamos nomeando aí os mais comuns, os erros mais comuns. Exato. O primeiro deles que a gente quer citar aqui é o que a gente chama de aventureiro milionário. Pois é, o aventureiro milionário é o que a gente é o nome que a gente deu para aquela pessoa que tá vendo ali, tá participando de grupo, viu vídeo no YouTube, viu um material para vender na papelaria, que sabe, viu na internet como é que compra os materiais, compra e sai fazendo. O cara não quer saber, ele não sabe como que trabalha o material, não sabe se o material seca ou não seca, não sabe como utiliza uma ferramenta, ou às vezes ele vê alguém utilizando uma ferramenta, ele vê o formato e fala assim, peraí, eu consigo fazer isso aqui, uma caneta Bic e um clipe de papel. O cara tá na farmácia, vê aquele tanto de ferramenta de manicure e começa a especular, pô, isso aqui vai dar pra aquela coisa. Pois é. E ele sai gastando dinheiro feito um maluco, cara, comprando feito um louco, tudo que vê na frente. Pois é, e a gente chama de aventureiro milionário porque ele vai se aventurando nas coisas que ele nem sabe se funcionam, se são feitas para aquilo mesmo, se são a melhor forma de trabalhar aquele material. Enquanto isso, ele tá, esvaziando o bolso ali, jogando dinheiro no chão, jogando dinheiro pra cima, comprando coisa no AliExpress, comprando coisa na farmácia, na papelaria. E a maioria dos casos, essa pessoa tá comprando material que ele nunca nem vai usar ou que ele vai pegar e estragar esse material e já jogar fora. E tudo isso pela desinformação, né? Se o cara se informa antes sobre os materiais, as ferramentas, etc., ele acaba não gastando essa grana, não desperdiçando, não se aventurando de maneira errada. Ou seja, né? Não procure ser um aventureiro milionário. Pois é, e para evitar que você faça o que a gente fez, né? Nossa, nós gastamos muito dinheiro mesmo comprando material e usando ele errado, queimando massa, estragando ferramenta, porque a gente não sabia como usar. E exatamente para poder evitar que você passe por isso, nesse workshop de introdução à escultura, nós vamos te indicar o caminho das pedras aqui. Por quê? Existem
várias massas que você pode trabalhar na escultura, só que pra gente que vai começar aqui agora, nós vamos indicar um tipo de massa, a marca não importa, mas é a plastilina. Por que a plastilina? A plastilina é uma massa da família das oil clays, né, das massas à base de óleo, e a grande vantagem dela para quem está começando é que ela não seca, ela não endurece, você não pode pintar. Ah, mas isso é muito ruim, porque aí eu não vou poder fazer meu trabalho. Pensa, não preocupa em entregar trabalhos e quando você está começando, pensa lá, lembra lá atrás, ou lembra do seu filho, do seu sobrinho, quando começou a escrever e era só garrancho, só texto errado, sem uma conexão muito legal. E na escultura, ou como qualquer outra habilidade manual, é a mesma coisa. No começo, o seu trabalho não é legal. Então não faz sentido você, no começo, ficar gastando, né, recurso e material para poder pintar, para poder dar acabamento numa peça para vender, ou talvez ou para decorar, porque ela não vai ficar legal. É só você pensar no seguinte, ó, quando você está começando a desenvolver qualquer tipo de habilidade, você não tem agilidade nenhuma. Se você parte por um material que te obriga a ser ágil, massas que secam com o ar, né? Você abriu a embalagem, já começa um processo de secagem, você tem que ser muito ágil ali. Não são massas indicadas para você começar. Você está desenvolvendo a habilidade. Então você precisa de um material que te dê essa liberdade. A plastilina é o material mais indicado por sua maleabilidade, né? Fácil de ser manipulado, e também porque ela vai te dar todo o tempo do mundo para desenvolver essa habilidade, né? Então é por isso que a gente indica a plastilina, né, cara? Sem falar de que a plastilina é fácil de encontrar, ela é barata e ela é reutilizável. Tá? Então você não precisa de um forno para poder assar a plastilina, você não precisa de nada para poder pré-aquecer ela para poder trabalhar, porque existem algumas massas que você precisa aquecer para poder começar a modelar com ela ali, e ela dispensa a utilização, ou melhor, ela dispensa a necessidade de utilizar uma ferramenta específica. Você não precisa ter uma ferramenta de ponta quente, não precisa ter uma ferramenta com uma super resistência. Você trabalha a maior parte dela com as mãos, só dedo e mão. 90% do trabalho é feito só com as mãos. E olha só, a gente sabe muito bem que esse processo de esculpir é prazeroso demais. Se você nunca esculpiu, você vai ver isso. E gera na gente uma certa ansiedade, né? De você querer ter a peça terminada para pintar, para mostrar para todo mundo. Segura um pouco essa ansiedade aí, tenha um pouco de paciência. O aprendizado de escultura exige paciência, né? Então, para você ir etapa por etapa, seguindo o caminho, a orientação certa, por isso que a gente indica a plastilina. Então o fato dela não secar nunca não é um problema, isso sim é uma vantagem para você que está começando. Então, concluindo aqui, ser aventureiro é legal, né? Ser milionário deve ser melhor ainda, eu ainda não sei porque eu não sou um milionário. Deve mesmo. Mas nesse nosso caso aqui, não é muito legal a gente sair gastando dinheiro com material que você não sabe utilizar, com ferramenta vagabunda, com algo que você não sabe a origem nem o propósito dele ali, porque você vai estar desperdiçando dinheiro e com isso também você pode atrasar o seu próprio desempenho e o seu desenvolvimento. Porque às vezes você compra um material que não é tão bom, ou então você compra um material que está muito à frente da sua capacidade de manipulação ali, você vai perder tempo lutando contra aquilo e vai perder dinheiro também, porque esse material vai ou jogar fora ou vai ficar guardado até sabe-se lá quando. E é por isso que você está aqui nesse workshop, para não ser um aventureiro milionário. É isso aí. Voltando aqui agora então para o segundo padrão, né, de comportamento que nós detectamos aí ao longo desses anos todos que a gente está nesse mercado. Já nós temos um grupo no Facebook também, sensacional, e tem muita gente que vai participar lá, e nós percebemos essa personalidade, esse comportamento que nós chamamos carinhosamente de Zé da Gambica. O Zé da Gambica quem que é? É aquele camarada que está vendo o pessoal trabalhando, que vê vídeo no YouTube, que vê tutorial em tudo quanto é canto, e ele não quer saber de comprar um material correto, ele não quer saber de investir ali o mínimo necessário para ter um produto de qualidade, para ter uma matéria-prima de qualidade. Ele quer fazer uma gambiarra, ele quer reinventar a roda, e aí o cara ele acha que ele é autossuficiente, né? Eu não preciso de nada, eu vou inventar a minha moda aqui e vai funcionar melhor. Pois é, e com isso o que acontece? Quando você está começando, seja no desenvolvimento de qualquer habilidade manual, a primeira barreira que você tem que vencer é a barreira do material e das ferramentas. No instrumento musical, por exemplo, a primeira barreira que você tem que vencer é acostumar com o instrumento. Com pintura, por exemplo, a primeira barreira é aprender o comportamento das tintas, dos pincéis, das espátulas. E no caso da escultura, não diferente, você tem que aprender o comportamento das massas e como trabalhar as ferramentas em cima dela. Até porque, enquanto você não atravessa essa barreira, você fica limitado. Às vezes você tem uma ideia, quer executar e não consegue executar ela, né? E aí, o Zé da Gambica é isso, é o cara que quer tentar fazer o negócio da maneira dele, da forma dele, sem pegar tudo que foi feito para aquilo, para facilitar a vida.
etc. Ele sai fazendo as gambiarras dele. Ele, na verdade, no final das contas, ele quer elogio. Né? Ele não quer saber, não aceita muito bem a crítica. Então, ser um Zé da Gambica é preocupante no início, principalmente no início, porque ele acaba te atrasando, né? Ele acaba congelando você, você não evolui. O Zé da Gambica, a gente vê bem frequentemente nos grupos de escultura e internet afora, é aquele camarada que tá ali com caneta Bic Durepox querendo fazer uma ferramenta na mesma qualidade, uma ferramenta profissional, que tem um acabamento específico para aquele fim, para aquela massa, que tem a resistência necessária para trabalhar com aquilo ali. Exatamente. E esse cara tá ali, na verdade, criando mais empecilho para ele, tá criando uma dificuldade porque a ferramenta dele dobra, a ferramenta dele não funciona da mesma forma. Ou então, por exemplo, a pessoa tá começando do zero agora, tá gastando lá rios de dinheiro comprando Durepoxi, né? Que é uma massa, não é uma massa de modelar, é uma massa modelável para acabamento em tubulação de metal. É, o negócio para construção de... É para construção, né? É para dar acabamento como eu falei, em tubulação de metal. E a pessoa fica, não, eu tô começando agora, mas eu tenho 20 minutos para poder trabalhar com essa massa que eu acabei de mexer aqui, porque o Durepox, assim como o biscuit, por exemplo, ele seca. O biscuit, ao contrário do que muita gente acha, para trazer resultados bons mesmo, você tem que ser mestre na parada. Você não pode ser um iniciante. Exatamente. Porque quando você está começando, como o Igor já falou, não tem a habilidade para poder fazer o que você está querendo. Você não consegue traduzir ainda o que é que você pretende fazer naquele material que você nem domina ainda. Mas um adendo aqui que se você souber fazer uma ferramenta para você, se você souber fazer o que você precisa de acessório para poder continuar o seu trabalho, faça. Mas é importante que você faça um material de qualidade para que você não fique engasgado nas próprias gambiarras aí, beleza? E esse é o Zé da Gambica, é o cara que faz as gambiarras de qualquer jeito, com material de péssima qualidade, só para mostrar para todo mundo que ele sabe fazer alguma coisa e acaba ficando estacionado, não evolui nunca. E na nossa aula prática aqui nós vamos produzir este personagem que você está vendo aí neste momento e vamos utilizar ferramentas extremamente simples. Quais são elas? Vamos utilizar aqui um estilete comum. Pode ser até uma faca, mas o estilete ele é bom porque a lâmina é menos espessa, né? Ela é mais fina. Vamos utilizar uma ferramenta aqui, um palito de manicure, palito comum também, super fácil de encontrar, e um instrumento de medição, uma régua ou um paquímetro, que também é muito fácil de encontrar. Bem e baratinho, muito barato, né? É Muito barato mesmo. E só, vamos utilizar isso aí. Você vai poder ver que é super fácil e você é capaz de encontrar essas ferramentas muito facilmente para concluir a nossa peça na parte prática. E se você aí acha que não é capaz de esculpir nada, nunca esculpiu, nunca pegou em massa, fica até o final desse workshop aqui que eu te garanto que você vai se surpreender. E tem ainda um terceiro padrão de comportamento que a gente vê muito por aí, né? E que você deve evitar de qualquer maneira, que a gente chama de a mente brilhante. Pois é, esse camarada da mente brilhante, ele já chega ali, ó, começando agora, tá lá esculpindo há 2 meses, 3 meses, comprou uns materiais, umas ferramentas, ou fez os seus próprios, né? Às vezes ele é um Zé da Gambica também, mas ele começou a esculpir ali e a primeira peça que ele faz, ele já publica lá, ele já divulga assim, meu primeiro trabalho, fiz de cabeça, não olhei nada. Espero que gostem. Não segui nenhuma referência, espero que gostem. O cara tá achando que ele é a reencarnação do Michelangelo. Que ele, né, veio com um dom galáctico do universo, que ele é assim, ele é um grande artista. Ou que ele é um tipo de Chico Xavier da escultura, né, que consegue, como é que fala? Psicografar Michelangelo e os grandes mestres para esculpir um Kratos qualquer ou um Incrível Hulk. Né? Pois é, então assim, esculpir sem referência para começo de conversa é a pior cagada que você pode fazer na sua vida. Sem dúvida. Olha, os grandes mestres da escultura tinham referência, eles tinham modelos vivos, eles mediam as pessoas, eles mediam as referências deles, eles usavam equipamentos de medição para transferir essas medidas. Então por que se o cara Michelangelo fazia isso, por que você não vai fazer? Por que você vai tirar tudo de dentro da sua cabeça e botar ali como se você tivesse um dom sobre-humano, uma capacidade alienígena e realmente conseguir traduzir com fidelidade tudo que você pensa que você sabe? E olha, o seu cérebro te engana. Eu tenho certeza que ele te engana. As suas percepções, elas ficam bem enuviadas, né, bem mascaradas. Bonita aí. Palavra, hein? Pois é, elas ficam bem mascaradas quando você tenta buscar as coisas da memória. Eu tenho certeza que você, em alguns momentos, já pensou, qual é o nome daquele fulano? Começa com B, Bernard, Bruno,
Breno, aí o cara chama Cláudio, Marcos, não tem nada a ver. Tá vendo como é que a sua cabeça te engana? Então, olha, não cometa essa cagada, não comece a trabalhar sem referências. Inclusive, referência é uma das ferramentas mais importantes na hora de esculpir, porque a gente esculpe o que a gente está vendo, o que a gente está observando, não aquilo que a gente sabe. Exatamente. Né? A gente não vai entrar muito em detalhes nessa questão das referências, da importância, mas nós vamos utilizar essas referências aqui. Por causa disso, temos aqui um PDF para você baixar com as referências que a gente vai utilizar na aula prática, tá? Então, baixa aí, imprima se possível, para que a gente possa medir e transferir e fazer a coisa acontecer diante dos seus olhos ali. Então agora você já sabe quais são as 3 coisas principais que você não deve fazer na sua vida para se tornar um escultor, que é: não seja um aventureiro milionário, né, para você não desperdiçar dinheiro, não seja o Zé da Gambica e também não seja a mente brilhante. E você também já sabe quais são os materiais que nós vamos precisar para esse workshop, que é a plastilina, que é uma massa da família das oil clays, e de ferramenta nós vamos precisar de um estilete, uma régua ou paquímetro e um palito de manicure. Falando desses materiais, também queria deixar claro para você que se você não tem plastilina aí na sua casa, se você não tem onde comprar aí por agora e tá doido para fazer workshop, mas tem alguma outra massa aí, biscuit, argila, qualquer outra massa, não tem problema. Você vai ver que as técnicas que a gente usa aqui também vão funcionar nesses outros materiais, você não está limitado, pode fazer. A plastilina é a melhor saída, a gente vai utilizar ela aqui. Também acho muito importante dizer para você que todas as técnicas, né, que a gente faz aqui, tudo que a gente aprendeu e estamos transmitindo para você é aquilo que funciona pra gente e a gente tem certeza que vai funcionar para você também. Portanto, não é a única maneira de se fazer as coisas. Nós não somos os donos, mestres dos magos da verdade, mas na verdade nós sabemos que isso funciona e é por isso que a gente está indicando para você. É isso aí, então separa o material todo, imprime a referência e bora para a parte prática. E nesse workshop vamos utilizar materiais simples, baratos e fáceis de encontrar. Vamos utilizar um tubo de PVC, um palito de manicure, um estilete, um instrumento de medição, palitinhos para churrasco e, obviamente, a plastilina. E utilizando a nossa referência, vamos pegar um volume de massa aqui e com o paquímetro tirar a medida para modelar um cilindro nas proporções corretas. Eu faço o primeiro formato com as mãos apenas para conferir ali com o paquímetro o volume, se o volume está legal. Depois utilizo sobre a mesa aquele famoso movimento de minhoquinha para conseguir o formato mais cilíndrico. Agora eu vou conferir se a proporção está correta, a espessura está ok. É importante que ele fique bem cilíndrico mesmo. E agora o comprimento. Eu uso o paquímetro para marcar a massa e com o estilete eu vou retirar o excesso. Nesse momento é importante ter cuidado para fazer um corte reto. Ok, vou conferir com a minha referência. Maravilha, agora eu vou passar para a próxima parte e vou fazer essa parte da testa aqui. Pela sua referência você pode ver que ela tem uma espessura, né? É importante que você se preocupe com essa espessura e eu vou utilizar o tubo de PVC como um rolinho para poder deixar a massa mais plana e chegar na espessura certa. Confiro essa espessura aqui e agora as dimensões. Eu marco primeiro a medida com o paquímetro, a altura e faço o corte com o estilete o mais reto que eu conseguir. Confiro. Ok, agora vamos para esses 3 retângulos que na verdade são 3 cilindros também. Com eles eu vou fazer o pescoço e aqueles 2 famosos parafusos que tem na cabeça do personagem. Como as 3 peças são iguais, têm a mesma dimensão e a mesma espessura, eu vou fazer uma peça única e cortar em 3 partes. É importante cortar com delicadeza para não amassar e deformar o cilindro. Por isso às vezes eu empurro o estilete para a massa girar sobre a mesa e manter o formato cilíndrico. Maravilha, vamos para a próxima. Agora eu vou fazer a parte do tronco. Então primeiro eu modelo com as mãos, utilizando a parte de baixo da minha mão direita e apoiando a parte de trás desse cone com os dedos da mão esquerda, eu faço esse movimento para conseguir arredondar. Agora eu meço com o paquímetro e vejo a espessura máxima para marcar onde vai ser o corte. Agora é só cortar. Lembrando também que é importante ter atenção para fazer um corte reto. Se ficar torto demais,
faz de novo. Conferindo com a referência, tá ok, vamos para a próxima. Agora é uma esfera, literalmente, né? Essa bolinha que está aí na referência, essa bolinha serão os olhos do personagem. Agora essas duas referências que você está vendo aí, esse círculo e um outro que é uma elipse, né? Na verdade, essa elipse é uma visão do perfil, a gente vai achatar para chegar lá. Então eu pego um volume de massa e tento fazer uma esfera com o tamanho aproximado que eu estou vendo aqui na referência. Por quê? A gente vai achatar ela na mão, eu achato com a palma das mãos e vou conferindo com a minha referência até estar o mais próximo possível. Ok, essas primeiras formas estão prontas, agora vamos para a próxima. Muito bem, utilizando a segunda página agora de referências da aula número 1, nós vamos fazer a parte do corpinho, que é uma esfera, tá? Esse círculo que você está vendo aí. Vamos pegar um volume de massa e fazer de novo aquele formatinho de brigadeiro. Eu uso o paquímetro para conferir se o volume de massa que eu peguei está satisfatório, se tem que tirar ou não. Agora vamos fazer as pernas, são 2 cilindros exatamente do mesmo tamanho. Ok, agora é só marcar o comprimento delas e cortar. E como as duas precisam ser idênticas, é só colocar uma ao lado da outra e o excesso que houver em alguma delas você tira com o estilete. Agora nós vamos fazer os braços e é o mesmo processo que a gente utilizou para fazer aquele cone do tronco. Então eu faço o cone um pouco mais comprido e utilizo o paquímetro respeitando as medidas da minha referência para marcar a massa e cortar onde precisa ser cortado. Confiro com a referência, está certinho. Faço o próximo. Você precisa ter as duas peças idênticas, então é só colocar uma ao lado da outra e cortar qualquer excesso que possa ter. Bem, agora nós vamos fazer os pés. Aqui na referência, no centro, você está vendo 4 desenhos. Os do meio é a vista de cima dos pés. E os da extremidade é uma vista do perfil, da lateral. Então a gente vai começar pela espessura do retângulo. Agora olha como que a massa preenche totalmente a minha referência, os 2 pezinhos, né? Então eu coloco a folha por cima da massa e utilizando um lápis aqui eu vou desenhar literalmente por cima da linha e ela vai marcar a massa lá embaixo, me dando a direção para cortar. Então eu vou pegar o estilete e vou cortar sobre essa marca. Lembrando que é importante deixar a lâmina do estilete bem reta para não ficar nenhum corte muito torto. Eu faço a mesma coisa com o outro lado. E depois de pronto eu coloco um pezinho sobre o outro e retiro o excesso para que os dois fiquem idênticos. Agora para fazer essa parte mais volumosa dos pés, que você está vendo aí no perfil da sua referência, vou fazer 2 bolinhas de massa, uma com a largura da parte da frente dos pés e outra com a largura da parte de trás. Coloco as duas em cima da base dos pés e com meus dedos eu começo a amassar e espalhar essa massa, dando o formato que você está vendo na referência. E é sempre importante durante esse processo você conferir com a sua referência para ver se está no caminho certo. Ok, muito satisfatório. Vamos para frente agora. E por último a gente vai fazer as mãozinhas do nosso personagem. A princípio eu vou desconsiderar esse formato do dedão. Vou pegar uma bolinha de massa e achatar ela na palma da minha mão. Depois de achatada, eu coloco sobre a referência para ver se está no volume certo e faço um corte com o estilete bem na posição do dedão. E como o corte do estilete deixa a massa ali com a marca reta, eu vou pegar o palito de manicure e levemente eu vou arredondando a massa utilizando essa parte achatada do palito. Depois é só cortar o excesso da parte de trás e repetir o mesmo processo para fazer a outra mão. É isso aí, então dá mais uma conferida aí com as suas referências. E com essas 17 partes, a gente encerra a primeira aula do workshop. E aí, tá gostando? Gostou dessa aula? Tá gostando de começar a esculpir? Tá gostando de conhecer mais sobre os materiais, sobre a massa, sobre a ferramenta? Se você tá gostando, então fique atento, assista as próximas 2 aulas, porque lá no finalzinho a gente tem uma surpresa muito especial para você que tá gostando disso tudo. Beleza? Então muitíssimo obrigado e até a próxima aula.